sobre o agravo regimental e o agravo interno. E em Minas Gerais, na jurisdição do TRT da terceira região, nós temos ainda o agravo, denominado só agravo, né? Então, de que se tratam esses recursos? Na realidade, esses recursos eles se confundem e a nomenclatura é colocada na doutrina em razão da previsão legal que existe ainda na CLT em algumas leis especiais. Mas a finalidade desses recursos, ora com a nomenclatura de agravo regimental, ora com a nomenclatura de agravo interno, no âmbito do TRT da terceira região de apenas agravo, eles têm uma finalidade apenas, é atacar a decisão monocrática proferida por esses magistrados de órgãos colegiados, sejam desembargadores ou ministros do TST, na competência que lhe é conferida por lei e pelo regimento interno desses tribunais respectivos, eles podem proferir decisões monocráticas. E contra essas decisões monocráticas, cabe algum recurso? Cabe. Qual recurso que será cabível contra essas decisões? Ora o agravo regimental, ora o agravo interno, ou então apenas o agravo. Não precisa se preocupar em identificar o que é agravo interno, o que é agravo regimental, a diferença entre um e outro, porque na verdade a diferença é apenas de nomenclatura. Por isso que eu estou falando dos três agravos aqui em uma exposição conjunta. Mas vamos lá, já que tratamos deles separados, vamos colocar em uma ordenação até para melhor explicar a matéria. Vamos ao agravo regimental. Onde está previsto o agravo regimental? O agravo regimental ele está previsto no artigo 709, parágrafo 1º da CLT, e ali trata da competência do Corregedor-Geral de Justiça, que é o ministro do TST. Porém, na forma como prevista na CLT, ele já não é mais aplicável. E eu explico o porquê. No artigo 709, parágrafo 1º da CLT, estabelece que das decisões proferidas pelo ministro corregedor, caberá agravo regimental. Aonde que nós devemos procurar a regulamentação desse agravo? Como o próprio nome diz, regimental, a regulamentação desse recurso ela é feita pelos regimentos internos dos tribunais. No caso que nós estamos falando do ministro corregedor, pelo regimento interno do TST. O regimento interno do TST, vocês podem acessar através do site do TST. O site do TST é tst.jus.br, né? E tem a aba de legislação. E na aba de legislação tem acesso ao regimento interno, é só baixar ali ou então acessar o regimento interno. O agravo, e que não tem mais o nome de regimental, aí o próprio regimento do TST nomeia o agravo de agravo interno. Tá vendo a confusão dos nomes? É só questão de nomenclatura. Então a CLT fala de agravo regimental e remete para o regimento interno do TST. Aí o TST, na hora de tratar do agravo regimental, ele dá o nome agravo interno, mas é a mesma coisa. Então, contra a decisão proferida, está lá nos artigos 265 e 266 do regimento interno do TST, contra as decisões proferidas pelo presidente do TST, pelos presidentes das turmas, pelo vice-presidente do TST ou pelo corregedor do TST, caberá agravo interno, na forma previstas ali pelos artigos 265 e 266 do TST. Então, em sua competência legal regimental, esses magistrados proferem decisões monocráticas. Aí a parte que não concordar com essa decisão e pretender que a questão seja analisada pelo órgão colegiado, então não será decidida só pelo juiz corregedor, será ora pelo pleno do TST, ora pelo órgão especial, ora pela sessão de dissídio individual e sessão de dissídio coletivo, dependendo da regulamentação do próprio regimento interno, a questão será levada para a decisão colegiada. Quando se trata do agravo interno, é a mesma coisa.
O agravo interno serve para quê? Também para levar para a decisão colegiada a decisão monocrática proferida por esse magistrado. Qual é a relevância maior que ganhou essa matéria? Com a aprovação do CPC de 2015. O CPC de 2015 trata especificamente do agravo interno, em seu artigo 1021. Então, no artigo 1021 do CPC de 2015, trata lá das decisões monocráticas proferidas pelo relator, caberá agravo interno. No CPC, que trata de todas as manifestações, todos os recursos, defesa, o prazo é de 15 dias. E com relação à aplicação desse dispositivo do CPC ao processo do trabalho, também não há mais dúvida. A instrução normativa número 39 do TST, 39 do ano de 2016 do TST, trata lá no seu bojo que o artigo 1021 é aplicável ao processo do trabalho, salvo com relação ao prazo. Com relação ao prazo, essa instrução normativa também número 39 do TST, ela pacifica no seu artigo 1º, parágrafo 2º, estabelece todos os recursos trabalhistas têm um prazo de 8 dias, inclusive o agravo interno, salvo os embargos declaratórios, cujo prazo é de 5 dias. Então, o agravo interno, esse em que se impugna a decisão monocrática do relator, tem o prazo de 8 dias no processo do trabalho. O fundamento é o artigo 1021 do CPC, só que, mais uma vez destacando, o prazo do CPC é de 15 dias, no processo do trabalho o prazo é de 8 dias, conforme está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da instrução normativa número 39 do TST. Mas, enfim, com a relevância do agravo interno ou do agravo regimental, ou então, já que a gente vai remeter e vai ter que pesquisar no regimento interno, no TRT de Minas Gerais, nós temos a previsão de agravo regimental no artigo 166 contra as decisões proferidas lá pelo presidente do TRT, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente, pelo desembargador corregedor, pelos desembargadores presidentes de turma, pelos desembargadores integrantes de turmas, pelos integrantes do órgão especial, temos o agravo regimental. E no TRT também da terceira região, nós temos o agravo, apenas agravo só agravo, previsto no artigo 175 do regimento interno do TRT da terceira região, e esse que nós vamos tratar com uma relevância. Por quê? Por causa de outro dispositivo do CPC, o artigo 932 do CPC. O que estabeleceu o artigo 932? Ele estabeleceu a competência do relator. Então, na interposição do recurso, vamos trazer para o processo do trabalho o recurso ordinário, ou então do recurso de revista do TST. O recurso será distribuído a um relator, a um desembargador relator, por exemplo, no recurso ordinário. E o que compete a esse desembargador relator? Compete praticar os atos elencados lá no artigo 932 e seus incisos. Vários incisos: conceder efeito suspensivo, conceder antecipação de tutela liminar em matéria recursal, enfim, várias atribuições prerrogativas do relator. Eu vou destacar os incisos 4º e 5º do artigo 932. O que pode o relator fazer? Então, quando se recorre de uma sentença proferida pelo juiz do trabalho e apresenta-se o recurso ordinário, a pretensão é que a reanálise e o reexame seja feito por um órgão colegiado, por uma das turmas do TRT. 3 desembargadores vão reanalisar o caso e julgar um recurso ordinário. Mas o que o artigo 932 ele estabelece? Essa competência já era determinada pelo artigo 557 do CPC de 73, que foi revogado. Aliás, por que eu estou citando o CPC revogado? Porque o regimento interno do TRT da terceira região faz referência a esse artigo 557, parágrafo 1º do CPC de 1973, que já foi revogado, mas o equivalente a esse artigo do CPC revogado é o artigo 932 do CPC atual de 2015. Então,
no artigo 932, no inciso 4º e também no inciso 5º, o que pode o relator, monocraticamente, em decisão isolada, o que ele tem prerrogativa de fazer? Se o recurso que ataca a decisão do juiz, ou então o acordo do TRT, no caso de recurso de revista, né? Se esse recurso ele contraria uma tese que já está sumulada por súmula do Supremo Tribunal Federal ou súmula do STJ ou súmula, no nosso caso aqui, do TST. Então a decisão recorrida ela está em consonância com súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula do STJ, pouco aplicável no processo do trabalho, mas a súmula do TST. O que pode o desembargador relator do caso fazer? Ele vai negar provimento ao recurso ordinário sozinho, ele em decisão monocrática. Não precisa colocar, a gente fala em mesa, em pauta, para ser julgada pelo órgão colegiado dos 3 desembargadores, não. Ele sozinho nega provimento ao recurso. Isso é o caso do inciso 4º. No inciso 5º, se a decisão recorrida, ao contrário aqui, ela estiver contrariando uma súmula do Supremo Tribunal, súmula do STJ ou súmula do TST, o que pode o desembargador relator fazer? Ao contrário, ele sozinho ele dá provimento ao recurso ordinário. Ou seja, aquela decisão de primeira instância contrariou a súmula do TST. Aí a parte prejudicada interpõe recurso ordinário. O desembargador relator, ao invés de colocar em mesa para julgamento colegiado, 3 desembargadores, ele sozinho dá provimento ao recurso. Por quê? Porque a decisão recorrida contraria a súmula do TST ou súmula do Supremo Tribunal Federal. Mas e aí? A parte que ficar insatisfeita com essa decisão monocrática do desembargador relator, o que ela pode fazer? Tem recurso? Tem recurso. Qual o recurso? O agravo interno previsto no artigo 1021 lá do CPC, de aplicação subsidiária no processo do trabalho. Então, o prazo é de 8 dias, previsto lá na Instrução Normativa número 39, parágrafo 2º do artigo 1º. No prazo de 8 dias, a parte que não estiver satisfeita com a decisão monocrática do desembargador relator apresenta o recurso. Qual o recurso? Aí vai depender da nomenclatura dada no regimento interno do tribunal. Vai ser o agravo regimental. No âmbito do TST, nós vimos lá no artigo 265 e 266 do regimento interno do TST, não tem mais o nome de agravo regimental. É o mesmo recurso, mas qual que é o nome? Agravo interno. Então, agravo interno ou agravo regimental para a mesma coisa. E no nosso caso, Minas Gerais, vamos supor que você advoga para uma parte, você entrou com um recurso ordinário. Aí o processo é distribuído para um relator, o relator negou o provimento ao seu recurso. Ele fundamenta que a decisão monocrática dele foi tomada porque a decisão de primeira instância ela está seguindo a súmula do TST. Você não está satisfeito, você quer recorrer dessa decisão monocrática do relator, do desembargador relator. Então, qual que é o recurso? Aí nós vamos ao regimento interno do nosso TRT da terceira região. Aí nós temos lá no artigo 175 do nosso regimento interno do TRT da terceira região. O recurso é agravo só, agravo, né? Nem regimental e nem interno, agravo no prazo de 8 dias. E neste caso, o processo, o recurso ordinário vai ser colocado em mesa, que a gente fala, né? Colocado em pauta para decisão colegiada. Então, o desembargador, o relator já deu seu voto, mas ainda faltam 2 votos dos outros 2 integrantes da turma. E aí pode reverter a situação, né? Há a possibilidade, ainda que remota, já que se a decisão é fundada em súmula do TST, mas aí vamos colacionar os votos dos outros 2 desembargadores. Mas tem um ônus, e o ônus é previsto, neste caso, o regimento interno do TST, ele está revogado pelo CPC, ele excedeu a lei. Se o agravo interno, ou agravo regimental, ou no nosso caso do TRT da terceira só agravo, se ele for desprovido, se for negado o provimento, a imposição de uma multa. A multa prevista lá no parágrafo 4º do artigo 1021, de 1 a 5% do valor da causa em proveito da outra parte. Perfeito?